Olá, sejam bem-vindos ao Acolhe-me, o nosso podcast, e aqui nós tratamos sobre temas relacionados à saúde, nutrição e bem-estar materno-infantil. Nesse episódio, que tem como tema Intimidade sem Medo, o poder do autoconhecimento na relação, nós vamos trabalhar alguns temas sensíveis, mas que são de extrema importância, como a violência sexual, o sexo seguro e a prática sexual em fases da vida como a menopausa e o puerpério. Eu, Bárbara Mota, E eu, Lilian Lacerda, graduandas de nutrição pela Universidade Federal de Alagoas e membros da Liga Acadêmica de Nutrição Clínica Materno-Infantil, a LANCME, temos o prazer de receber hoje a doutora Rayane Bispo. Então, para quem não conhece, a doutora Rayane Bispo, ela é médica pela UFAL, ela fez residência em ginecologia e obstetrícia pelo SUS São Paulo, ela é mestre em ciências pela Unifesp, ela é especialista em sexologia feminina pelo Hospital das Clínicas da USP, ela é professora de ginecologia da FAMED, da UFAL, e ginecologista no Hospital da Mulher na área Lilás. Olá, Seja muito bem-vinda. Seja muito Rayane. bem-vinda. estou muito lisonjeada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, doutora Rayane, nós sabemos que muitas mulheres às vezes passam por situações onde o próprio parceiro, durante ali a relação sexual, acaba desconsiderando o não, acaba avançando um sinal. E às vezes ela não se reconhece como vítima, justamente por ser ali numa relação estável, vamos dizer assim, dentro do casamento, do namoro. E infelizmente nós vivemos numa sociedade que naturaliza que a mulher esteja sempre disponível para o parceiro e tenha que fazer tudo, né, que tá ali naquela relação que ele deseja. Então, como essa mulher pode identificar que agora esse comportamento não é mais uma coisa que pode ser resolvida no diálogo, agora virou um ato de violência sexual mesmo? Então, um dos pontos primordiais de um relacionamento é diálogo, né? Então, a gente precisa dialogar e ter um acordo entre o casal. Mesmo sendo o companheiro e a partir do momento que a mulher fala não, não é não, né? Que é até um bordão de carnaval, né? Não é não, mas é real. A partir do momento que ela diz não, ela não permite aquilo no corpo dela, mesmo que seja um parceiro. Então, o que a gente procura, nós ginecologistas, quando vai na consulta, já que a maioria das vezes elas são a porta de entrada, somos nós, né? Os ginecologistas com a mulher, é um autoconhecimento do corpo, de permitir, né, do que é meu, o meu prazer, de como conseguir prazer. Tem mulher que chega nas consultas que a gente tem que fazer realmente uma educação sexual, porque ela não entende. É aquela mulher que casou aos 14, 15 anos e realmente não sabe. Então, o autoconhecimento e empoderar, né? A gente tem o poder de mandar, vamos dizer assim, ao nosso corpo. É o nosso corpo, é o nosso templo. Então, mesmo que a gente seja casada, que a gente tenha aquele companheiro, aquele templo é nosso. E é nosso autoconhecimento. Então, é importante a gente ter um diálogo também, porque às vezes o não... eu sempre falo muito para as minhas pacientes, o homem não entende indireta. A partir do momento que você fala indiretamente, ele não vai entender. É um dos pilares do que a gente faz também na sexologia. A gente ser direto, a gente ser, não, eu não quero, tô com dor, ou qualquer que seja a justificativa, ou não ter justificativa, dizer não, porque não, né? Isso é importante, esse empoderamento. É muito importante falar sobre essa porta de entrada, porque sexo é um tabu na maioria das casas. E às vezes, na primeira consulta ginecológica, quando a ginecologista pergunta, tem vida sexual ativa? Às vezes é a primeira vez que aquela menina ou aquela mulher vai falar sobre sexo na vida dela. Então, eu queria saber sobre esse seu preparo, né? Tanto no seu tato com, academicamente falando, né? Instruindo seus alunos, seus graduandos, como na sua prática profissional. Como abordar esse tema de, além de adentrar no assunto sexo, ainda falar da questão da violência e de que maneiras essa paciente pode ser instruída para uma possível denúncia, por exemplo. Quais caminhos ela pode buscar? Porque, assim, também tem as restrições, né, as limitações do profissional de saúde. A gente instrui, a gente tenta, mas, assim, às vezes, autoridades legais precisam ser contatadas. E daí, quais seriam esses caminhos a serem tomados? Exato. Primeira consulta ginecológica, a gente cria um vínculo, na verdade, né? Então, geralmente quando chega adolescentes, é aquela consulta que a gente conversa mais do que examina.
Geralmente, adolescentes eu não examino na primeira consulta, porque a gente está criando um vínculo, a gente está criando também um ambiente seguro, porque às vezes ela é aquela paciente que iniciou a vida sexual que a mãe não sabe, ou o pai não sabe, e ela foi atrás de uma contracepção, porque ela tem ideia de que tem um risco de gravidez a partir do momento que ela tem relação sexual. Então, isso é ótimo, ela vinha até nós. E também, para a gente instruir anatomicamente, como é aquela vulva, o que é a vagina, o que é relação sexual, o que é que se sentir excitada, o que é que se sentir molhada. Isso tudo tem que ser ensinado porque, na maioria das vezes, ela vai aprender com a coleguinha, ou com uma irmã mais velha, ou com uma tia que ela tem mais abertura. Raramente é pai e mãe. Ou o ginecologista que ela vai à procura. Então, geralmente, é assim. E para ela perceber o momento que ela tem uma violência. E essa violência não precisa ser sexual em si, às vezes é uma violência psíquica, uma violência que a gente fala com palavras do companheiro, que nunca começa, como vamos dizer assim, com a palavra estupro, né? Nem sempre é assim, apesar que na nossa lei, estupro é amplo, ele não precisa ter penetração para ser estupro, qualquer cunho sexual pode ser considerado estupro, né? Para ela reconhecer e poder denunciar. Aqui no estado, a gente tem uma área que se chama Rede de Atenção a Vítimas de Violência Sexual, que fica lá no Hospital da Mulher do Poço, no Hospital da Mulher, e tem uma área que ela é porta aberta. Então, lá a gente tem a equipe multiprofissional. A gente tem a enfermeira, tem a assistente social, psicóloga, a médica ginecologista e o médico perito. E a policial. Geralmente é uma equipe, a gente dá preferência que seja todas femininas, mas nem sempre é, tá? Mas a grande maioria é. Então, ela pode ir lá, fazer um boletim de ocorrência, tudo na mesma hora. Fazer um boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, ser atendida pelo ginecologista, caso precise de alguma profilaxia, alguma medicação por um estupro ou contato com sêmen ou sangue, né? Ela pode passar com a psicóloga a primeira consulta e assistência social que a gente faz a notificação compulsória, e dá as orientações todas para essa mulher. Então, a gente tem esse serviço que nem todo mundo sabe, é porta aberta. Tem o WhatsApp 24 horas, então as meninas respondem WhatsApp qualquer dúvida. A gente tem o aborto previsto por lei, tá? Vítimas de violência sexual, aborto. Então, a gente tentou esquematizar tudo para que ela não fuja, que ela não saia daqui, depois vai para a delegacia, aí depois vai para o ML, aí depois vai para a ginecologista que é em outro lugar, ela se perde. E às vezes tem o julgamento, né? Em cada etapa dessa, tem o julgamento pessoal, né? Pensando em toda a questão social, às vezes dificuldade mesmo de estar de um ambiente para o outro, relatando aquela mesma história. E cada vez que ela relata de novo, ela revive aquele momento. Então, eu achei bem interessante que seja tudo ali centralizado. É uma revitimização, né? Que a gente fala muito isso. De contar a história 30, 40 vezes. Isso é revitimizar mesmo. A gente vai gravando na memória daquela mulher tudo o que aconteceu. E aí, é claro que ela não esquece daquela violência que ela sofreu. Mas o que a gente tenta fazer lá é entender que a maioria das vezes elas se sentem culpadas. Elas chegam lá com a culpa enorme. E a gente tenta diminuir esse peso dessa mulher. Então, a gente divide com a equipe esse peso que ela está carregando sozinha, às vezes há anos. É uma violência que foi quando ela era criança, por exemplo. E aí, não importa o tempo que passou. O importante é ela procurar ajuda, porque ficam marcas para a vida toda. Então, a gente trabalhando, ela consegue mudar essa violência, que ela nunca vai esquecer, mas para uma caixinha que fica lá atrás, de algo que ela viveu, que magoou, mas que ela superou. Porque senão tem cicatrizes para a vida toda. Tem pacientes que ficam com vaginismo. Vaginismo é a contração involuntária dos músculos da pelve toda vez que ela vai ter relação. Então, ela se sente desconfortável ou vem a lembrança da violência, ela se trava. E aí, ela não consegue mais ter relação. E aí, precisa todo de um trabalho com a psicologia junto para que a gente consiga tirar essa mulher aí desse trauma, né? Que ela consiga colocar a vida dela para frente. Aqui na nossa conversa, a gente falou sobre consentimento e sobre até essa saúde sexual. E quando a gente lembra disso, lembramos do conceito de sexo seguro, que vai além, assim, só de usar o preservativo, tem várias dimensões, inclusive questões mentais também. E aí eu queria que você falasse pra gente mais sobre esse conceito, que é bem amplo, e como ele é trabalhado nas consultas ginecológicas. Certinho. Sexo seguro é aquele sexo que
que passa segurança para a gente, tanto para o parceiro quanto para a gente, né? Sexo. Então, o que seria? Além da camisinha, que é importante para prevenir doença sexualmente transmissível, é super importante, a gente tem vacina contra o vírus de HPV, que causa câncer de colo de útero. Então, é uma vacina contra câncer de colo de útero, que no SUS a gente tem dos 9 a 14 anos, para meninas e meninos. Então, o ideal é que tome a vacina antes de ter a primeira relação. E vítimas de violência sexual até os 45 anos de idade. Então, ela tem direito pelo SUS 3 doses de vacina do HPV até os 45 anos, que é o que tem em bula. O que mais sexo segura? Autoconhecimento. Tá? A gente tem um autoconhecimento para saber que ponto me dá prazer, porque isso é muito relativo. Mulher, ela precisa se autoconhecer onde ela sente prazer para poder também discutir com o parceiro. Eu sempre digo também que quando a gente tem relação, a gente não tem um manual de instrução. Toda mulher é assim, eu vou fazer o passo 1, passo 2, passo 3, vai dar certo. Não, cada mulher é de um jeitinho. Do mesmo jeito do homem, cada homem é de um jeito. Então, o diálogo também é importante, né, nesse relacionamento, para que também os dois sintam prazer, né? Que mais? Autoconhecimento é importante, camisinha, vacina. Se não quer uma gravidez, a gente orienta os métodos contraceptivos, né? Que pode ser masculino, a gente tem só a camisinha, ou a vasectomia, que é mais para frente, né? Geralmente quem tem filho já, que é um método que não é facilmente reversível, né? Um método mais permanente. Mas a mulher tem a pílula, tem diversos tipos de pílula. Tem pílula combinada, tem pílula só de progesterona, tem DIU de progesterona, tem DIU de cobre com prata, tem Planon, tem uma saga de coisas. Então, geralmente, nas primeiras consultas, eu tento orientar também os métodos contraceptivos. E, às vezes, o melhor método para mim pode não ser o melhor método para você, né? O que está de acordo com o seu estilo de vida, de correria, se você... Não, eu sou metódica, eu consigo tomar pílula todos os dias no mesmo horário, é tranquilo. Para mim, já seria um método que eu não usaria, porque meu estilo de vida não permite que eu lembre todo dia no mesmo horário. Então, a gente tenta conversar e ela ter a autonomia de decidir qual é o método contraceptivo que ela escolher, com os prós e os contras que a gente discutir na consulta. Existem muitas atitudes, né? Num relacionamento, no geral, a gente poderia passar horas aqui falando, mas falando da saúde íntima da mulher, existem muitas atitudes que são abusivas e que a gente normaliza. Por exemplo, o stealthing, né? Pode me corrigir se eu estiver equivocada, mas é quando o parceiro ele retira secretamente a camisinha no meio do ato sexual. Muitas vezes a mulher não percebe, só percebe no final. Ou acredita que seja normal, mas utilizou no começo e depois tirou, ou então inventa que saiu. Enfim, N desculpas para realizar esse abuso, né? Que é uma prática abusiva no ato sexual. E daí, queria saber, assim, como é na prática do consultório, isso realmente acontece com frequência? Se acontece, quais seriam as recomendações? O que é que pode ser feito com essa mulher? É comum, incrivelmente. Eu acho que já é mais comum, talvez era comum antes e ninguém se falava, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tá falando mais, principalmente as mulheres que já foram muito caladas antigamente. Então, a gente tá tendo o poder de falar mais isso é ótimo. Então, aparece mais também no consultório, SUS, na área lilás também, porque isso é crime, tá? É um caso de estupro. Então, se por acaso tiver uma gravidez resultante desse ato de tirar sem o consentimento da mulher, tá? Que isso é importante, sem o consentimento, ela tem direito a um aborto previsto por lei, porque é de estupro. Tá? Então, o que a gente orienta, se ela descobriu, logo após, que tome a pílula do dia seguinte, caso ela não use nenhum método contraceptivo de segurança, um DIU ou a pílula combinada frequentemente, né? Toma direitinho, não precisa tomar a pílula do dia seguinte. E a gente tem a profilaxia também, caso não seja um parceiro, seja um sexo casual, por exemplo. A gente não sabe o histórico dessa pessoa, então ela pode ir lá na área lilás e tomar as profilaxias. O que seria a profilaxia? Seriam as medicações contra a doença sexualmente transmissível antes que ela infecte, caso ele tenha. Então a gente tem profilaxia na área lilás. Para o HIV, ela vai com um coquetelzinho para tomar 28 dias. A injeção para gonorreia, que é no bumbum penicilina, que é para sífilis.
metronidazol, que é para tricomonas. Então, ela toma um coquetelzinho lá de profilaxia para que ela não se infecte caso aquele agressor tenha alguma doença sexualmente transmissível. E aí a gente acompanha a sorologia, né? Acompanha com sangue a cada 30, depois 60, a gente tem um protocolo lá até 6 meses para a gente ver se ela não teve uma conversão sorológica, que a gente fala, né? Se ela não infectou mesmo com a profilaxia. Então, é importante também saberem que a gente tem ajuda, porque às vezes a gente não sabe, se desespera, né? Aí a gente já sabe que lá é porta aberta, pode aparecer. Acho que não é nada, né? É uma besteira. E às vezes se infecta, pega um HIV, sífilis ainda tem cura, graças a Deus, mas o HIV não tem, aí ela fica com aquela marca daquela violência pro resto da vida. Uma fase da vida da mulher que é super delicada, super sensível, que muitas vezes não é levada muito a sério, né? Muito respeitada, que é o puerpério. E aí vão ter várias alterações hormonais, aquela mulher vai estar passando depois do parto, né? E várias alterações emocionais, novas responsabilidades, vai ter que encaixar ali aquele bebê na nova rotina. Enfim, muda totalmente. E isso vai impactar na forma como ela vê o sexo, na forma como ela se relaciona. E aí, como ela pode identificar quando esse comportamento é algo assim, é uma adaptação natural, é questão hormonal mesmo, para quando realmente, não, agora faltou totalmente desejo sexual, o que é que eu posso fazer? Realmente eu preciso buscar ajuda. Certo. No puerpério é uma fase difícil, tanto hormonalmente, né? A gente estava com um bebê. Nasceu um bebê e aí tem aquela... a gente chama de blue, né? Uma depressão pós-parto que pode acontecer. E aí, uma queda da progesterona dá uma queda da hormonal. Então, além de que tem um bebê para cuidar. Então, pode dar um pouco de desespero, o que é bem comum. Ainda mais se for o primeiro filho, tá? Privação de sono também influencia na libido, né? Privação de sono, mudança hormonal, um novo desafio, um novo filho é um desafio, né? Grande. Então, isso tudo, ninguém vai pensar em ter relação, em sexo, com o neném para cuidar, sem dormir, o neném tá no peito de 2, 3 horas, 3 em 3 horas, é difícil, não é fácil. Mas assim, depois de 40, 45 dias, 50, a mulher já tá mais situada, tá? Que é a fase do puerpério, até 42 dias pós-parto. Então, ela já se reconhece como mulher. E é aí que a gente diz o resguardo, que é 45 dias, geralmente, tá? Para ela se situar também. O pai também vive isso. A partir do momento que o pai também participa de sair. É privação de sono para ele também, né? Se ainda na nossa lei são 7 dias de licença paternidade. Então, se ele trabalha de dia, tem um neném à noite, é pesado. Provavelmente ele não vai pensar em sexo também por uns dias, tá? E aí, diálogo, né? Relacionamento é muito diálogo. Então, tem que dialogar mesmo para ver qual a melhor hora de tentar ter relação. No puerpério, se o neném tiver em amamentação exclusiva, a vagina vai ficar mais seca, porque a natureza meio que entende que aquela não é a hora de fazer um novo neném, tá? Então, a gente, quando ela vai no ginecologista, a gente pode passar lubrificante, um hidratante vaginal. Se for um parto vaginal, às vezes a cicatriz, quando leva um pontinho, que geralmente quando lacera é na entradinha, na fúrcula que a gente fala. Às vezes dá uma fibrosezinha, a gente faz uma massagem, fisioterapeuta é ótimo para ajudar nessa parte. Então faz massagem, passa hidratante, às vezes laser, dá uma melhorada. E eles vão se reconhecendo novamente. Claro que a gente tem que ter a fase de pais e as fases de mulher e marido, né? A gente não pode deixar para trás nenhum dos dois. Então, claro que depois da gente se situar, geralmente 40, 50 dias, é para ter relação. E a gente vai moldando o que dói, o que não dói, o que falta, o que não falta, vai dialogando. A gente pensa muito nisso, em questões tanto dos iniciadores, né, da vontade, do desejo sexual, no caso, como aumentar a libido, mas também existem riscos para a saúde da quebra do resguardo, né? E às vezes existe uma pressão social e muitas vezes do parceiro, né, para a retomada da prática sexual ativa. Então, eu queria saber, esses 40, 50 dias, eles são apenas para a retomada da libido ou também é seguro? Assim, pensando no quesito saúde da mulher, prevenir infecções que podem ter no útero. Então, qual seria o tempo seguro para a retomada da atividade sexual?
É esse tempo mesmo. É saúde da mulher mesmo, porque ela estava ela estava grávida, né? O corpo dela estava gravídico, lá do nada nasceu o neném. Independente da via de parto cesárea ou parto vaginal, o resguardo é em torno de 45 dias, tá? Isso porque o útero que estava aqui em cima, no diafragma quase, ele vai voltar lá para debaixo da sífise púbica, lá para dentro da bacia. Então, é esse tempo que ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo. E a gente diz que a mulher, ela solta loqueação, que é o sangramento pós-parto. Então, essa loqueação, ela vai mudando de cor, ela vai descamando lá de dentro, fica vermelho, depois fica amarelo, depois fica marronzinho, depois fica branco, e aí finaliza, tá? Então, esse é o fisiológico, o corpo vai entendendo que aquela mulher não está mais grávida. Então, é esse o resguardo mesmo. O colo estava aberto, teve 10 centímetros de dilatação. Ele vai fechando aos pouquinhos, ele não fecha instantaneamente assim que o neném nasce, né? Então, E no caso da retomada da prática sexual antes desse período, quais seriam os riscos que a mulher estaria correndo? E caso isso ocorra, quais procedimentos ela deve seguir? No caso, teve a prática do ato sexual antes do período previsto para o resguardo. O que é que ela deve fazer? o mais comum é a infecção. Laceração, se foi um parto vaginal, às vezes a gente dá os pontinhos lá, às vezes não cicatrizou totalmente, né? Parto cesárea também, porque a gente abre, né? E depois fecha camadinha por camadinha. Então, de abrir ferida operatória, de infectar, de sangrar, né? Aquele corpo não está preparado. Laceração é bem comum. Como eu falei para vocês, a vagina fica mais seca no puerpério, principalmente nos primeiros 45 dias. Então, quando entrar lá, né, o pênis, ele pode lacerar mesmo, rasgar. E aí a gente cria uma urgência ginecológica. Às vezes sangra. Teve até o caso de uma mulher, de um jogador, que teve, mas ela não estava grávida, mas que ela teve laceração e que precisava rafiar rapidamente. E ela morreu de um choque hemorrágico, de tanto que ela sangrou. Porque a gente tem muitos vasos aí na nossa vagina e no colo. Então, é importante que siga, né, as orientações médicas do obstetra e que isso seja para os dois, né, que é importante. E também que existem outros tipos de sexo, não só a penetração, né. A gente pode, às vezes, um carinho, outros tipos de sexo que a gente pode testar no resguardo, só não a penetração, porque aí corre o risco para a mulher, né, aí não é o ideal. Mas outros tipos de mão, boca, essas coisas com o companheiro pode fazer tranquilo. Se ela se sentir à vontade, claro. Se não se sentir também, tá tudo certo, porque é muita coisa de um tempo só. E isso abre espaço até para mudar ali a relação, aumentar o vínculo do casal. Exatamente. Esse diálogo e esses novos tipos, né, de explorar essa relação sexual. Exatamente. E eu sempre falo também na consulta, não é só penetração, até porque poucas mulheres têm orgasmo só com penetração. A gente precisa de uma manipulação, principalmente clitoriana, né? É o mais comum. Claro que existem outros tipos de orgasmo, que depois a gente pode falar mais pra frente. Mas que a maioria das vezes não é com penetração. E agora a gente avança mais um pouco para uma nova fase da vida da mulher, que é o climatério, a menopausa. A gente sabe que tem muitas mudanças nessa fase, e a gente queria que você falasse um pouco as mudanças físicas, mas para além delas tem as mudanças emocionais, mudanças psicológicas também, e como isso afeta nessa questão da sexualidade feminina, e até como ela pode se preparar antes mesmo do aparecimento dos sintomas, para já ir se preparando mesmo para essa fase. Então, a menopausa é quando a gente passa, né, um ano sem menstruar. Aí as brasileiras é em torno dos 48 aos 50 anos. E para cada mulher é de um jeito. É como gravidez. Tem mulher que passa a gravidez lindamente, tudo tranquilo. Tem mulher que sofre os 9 meses de gravidez. Então é muito relativo. Mas é uma fase fisiológica, é uma fase normal da mulher, né? Então, é onde tem a queda de estrogênio e progesterona, né? Tem o hormônio do cérebro, que se chama FSH-LH. Eles estão em doses altíssimas porque o ovário não responde mais. A gente diz aí que ela está no climatério, na menopausa. O que pode acontecer de comum? A vagina está mais seca. A gente diz que a vagina ela tem várias célulazinhas, várias camadas de célula. E aí, quando a gente não tem o estímulo do estrogênio, ela fica com a camadinha bem fininha. Então, às vezes, ela sente como se fosse arranhando na relação, como se ela disse que é tipo areia, tipo arranhando mesmo.
A gente pode fazer uma reposição tópica, vaginal. Perda de xixi, bem comum, quando tosse, quando espirra, também é devido à atrofia. A maioria das vezes a gente resolve. Fisioterapia pélvica também. Eu sempre digo que na menopausa, o grande remédio também é a atividade física regular. Atividade física regular é qualidade de vida em qualquer fase, mas na menopausa é algo que faz diferença, assim, estrondante. Ondas de calor pode acontecer também, né, pela privação hormonal. Mas, assim, libido, eu sempre falo que libido é muito multifatorial em mulher. Tem uma pequena taxa hormonal, pequena, mas a maioria das vezes é a nossa cabeça. É o nosso relacionamento, como é que tá. Se a gente sente prazer na relação, porque a partir do momento que a gente sente prazer, a gente quer mais. A partir do momento que dói, eu não quero mais. A gente cria um ciclo, né? Relacionamentos de longa data, geralmente a gente precisa de gatilhos para ter o libido, né? Pra gente ter vontade. Quando a gente tá no começo da relação, primeiro ano de namoro é maravilha. Do nada, vamos. Mas aí quando passa os anos, a gente precisa de a gente chama de ciclo de Basson. A gente precisa de alguns gatilhos. Um fim de semana diferente na praia, às vezes o marido lavou os pratos, já deu um gatilho. Uma flor que... eu vi lá, lembrei de você, trouxe. São vários gatilhos que fazem a libido, né? Então, na menopausa, a gente tem que observar que nem tudo é culpa da menopausa. Às vezes tá? A gente conversa, faz uma psicoterapia e às vezes Mas às vezes, maioria das vezes, não é. Mais da metade não é. Não é aquela reposição hormonal que vai trazer aquela libido, aquele fogo de novo. Mas tem alguns critérios que a gente faz a reposição hormonal porque tem indicação. Fogachos que atrapalham muito a vida dela. Umas ondas de calor que ela não consegue fazer nada, só fica toda suada. Aí um dos critérios principais da gente fazer uma reposição hormonal nessa mulher, se ela não tiver contraindicação, né? Eu acredito que, assim, até parecido com a questão do puerpério, também é um espaço para construir uma relação diferente, ali se aproximar do parceiro, mas também se aproximar dela mesma, porque entender que o corpo mudou, mas não necessariamente mudou para pior. Podem aparecer novas formas de prazer, é importante ela se conhecer, né, novamente, se reencontrar, assim. E, enfim, é uma ótima oportunidade para restabelecer essa relação com ela mesma. Exatamente. A menopausa não é o fim, né, da vida sexual. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O fim só quando acaba mesmo. Conclusão. É possível sentir prazer em qualquer fase da vida. E falando sobre prazer, né, eu vi que uma das suas áreas de atuação é a sexologia. Como é que você instrui essas mulheres para o autoconhecimento nas consultas? Como elas podem descobrir essas novas formas de prazer, esses novos tipos de orgasmos? A palavra-chave é autoconhecimento, né? A gente chama na anamnese da sexologia, a gente vai abrindo caixinhas na mente dela, né? Porque muita coisa pode influenciar na sexualidade, né? A primeira relação sexual, a gente pergunta sobre isso. Sobre orientações de quem ela recebeu orientação sexual, se foi da amiga, se foi do pai, se foi da mãe, se foi da prima, se nunca recebeu, né? Isso também é importante. E, geralmente, eu tenho no consultório uma vulva de gesso, que até a gente fez num congresso, aqui em Alagoas mesmo. E aí, lá tem a vulva de gesso que eu explico mesmo o nome de cada coisa. Então, clitóris, capuz de clitóris, lábios internos, lábios externos, vagina, uretra, períneo, área perianal. Isso tudo é importante para ela saber que tem nome, que tem mulher que nunca se viu. E aí eu oriento, pega um espelhinho em casa e olha lá embaixo, se conhece. A maioria é porque depende muito da nossa cultura também, né? Religião influencia demais na nossa sexualidade. Como a gente foi criada, tem aquela mulher lá do interiorzinho, idosinha, que não deixa ninguém ver nada. Não pode trocar fralda caso ela use. Tem mulher que chega lá com prolapso uterino total. Porque sei lá, uma neta viu ela tomando banho rapidinho, porque ela não deixa ver. Isso é bem comum no SUS, que é lá no Hospital da Mulher, que eu estou na gineco também, não só na área Lilás, a gente vê bastante isso. De não se conhecer mesmo, porque é um tabu. E nunca viram. Então, o que eu oriento espelhinho, ver lá o espelhinho, ver como é que é, e se tocar.
Se toca e vê onde é bom, onde não é bom. A maioria das mulheres também. Tem mulher casada que nunca teve orgasmos também. Às vezes, conversar com o parceiro é importante, mas também tem outro tabu do parceiro, né? Não, eu nunca consegui dar orgasmo para essa mulher. O que está acontecendo? E aí cria uma tensão no relacionamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. Então, o que eu oriento ela se autoconhecer, ela se tocar, ela vê lá no espelhinho, vê lá a vulva dela e se tocar. E vê. A maioria dos orgasmos são clitorianos, tá? Então, às vezes, vibrador, a gente faz uma dessensibilização para aquelas que têm vaginismo, com vibrador, com dilatador vaginal também. Então, esse é autoconhecimento mesmo. Não necessariamente a gente precisa usar o vibrador, mas se tivermos a oportunidade, seria uma opção. Então, o mais comum de orgasmo é clitoriano. Tem aquela que tem com penetração, que a gente diz que é cervical, né? Lá do colo do útero também. Das contrações uterinas também. Mas o mais comum é clitoriano mesmo. Então, a gente orienta que ela se conheça, se toque. Se puder usar um vibrador, seria ótimo. Porque aí ele sensibiliza, né? Não só, às vezes, com o toque a gente não sente tanto prazer como um vibrador. Mas se tiver só com o toque, ele vai falando e trocando com o parceiro. Olha, eu gosto assim, eu gosto de outro jeito, isso é importante também. Diálogo é a base de quase tudo. Nossa, super interessante, né? Eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente conversar sobre sexo, sobre sexo seguro, principalmente, mais vai chegar nas famílias, mais vai chegar nessas mulheres para que elas conheçam, para que elas saibam, né, o que é violência, o que não é, o que pode, o que não pode, como aproveitar essa vida sexual de forma segura, saudável e com prazer. Então, assim, foi muito enriquecedora essa conversa. Eu acredito que a gente tem que sempre trazer esse assunto para a mesa. Queria agradecer a presença da Rayane e agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Então, muito obrigada. Nos acompanhe sempre nas redes sociais, principalmente no Instagram, @lankme.fal. E para quem quiser saber mais e acompanhar a doutora Rayane, ela está presente no Instagram, rayane.bispo. Então, podem entrar lá no perfil dela para saber mais sobre o tema. E a gente gostaria de agradecer muito você ter vindo aqui, ter tido essa conversa super importante com a gente. Obrigada. Eu que aprendi bastante com vocês. Eu sempre gosto de trocar ideias, né? E ainda com vocês... E ainda de casa, né, da UFAL, isso foi maravilhoso. Muito obrigada. Finalizamos aqui o nosso 3º episódio. Agradecemos muito a sua audiência. E até a próxima.